Para a gente aproveitar bem o tempo, eu queria convidá-la a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos refletir numa história bonita do livro de Gênesis, vamos pedir a Deus que nos ensine algumas lições. Gênesis 14. Nós vamos ler esse texto bíblico, Gênesis 14. E vamos pedir que Deus fale e nos ajude com algumas lições bíblicas através desse texto. Gênesis 14, nós vamos ler a partir do verso 17. Antes de lermos, o pastor Fábio orou agora há pouco, mas já que estamos com a palavra aberta, vamos orar mais uma vez, vamos mais uma vez pedir a Deus sabedoria para o que vamos estudar na palavra. Oremos. Querido Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar nessa igreja, te agradeço por termos tantas pessoas aqui para ouvir a Tua palavra, mas eu te peço, Santo Deus, que a partir de agora, desse momento, o homem Josanã cale e que a Tua palavra fale ao coração dessas pessoas, mesmo que através da minha voz. Eu não tenho nenhuma possibilidade de saber o que essas pessoas necessitam ouvir, mas eu creio no poder da Tua palavra. E eu creio que se tiver uma pessoa essa manhã aqui com desejo de realmente ouvir a Tua voz, que o Teu Santo Espírito encontre essa pessoa onde está, aqui ou na galeria em cima, mas que fale ao nosso coração. Ajuda-nos a manter-nos quietos, atentos, para que a partir desse momento nós possamos calar, para que só o Espírito Santo fale e fale poderosamente ao nosso coração. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis 14, a partir do verso 17, diz o seguinte: após voltar Abraão de Feri-Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale dos reis. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que é o dono dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens podem ficar contigo. Mas Abraão lhe respondeu, dizendo: levanto as minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que é o dono dos céus e da terra, e juro que nada tomarei do que é teu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. O pastor Fábio me apresentou como líder de mordomia cristã. Essa é a função que a igreja me pediu para exercer. E quando um líder de mordomia cristã lê esse texto da Bíblia, o que é que a igreja pensa que vai ser o sermão? Sobre o quê? Sobre dízimo. E esse é um problema que nós temos com alguns textos bíblicos, porque às vezes a gente olha para um texto bíblico como esse, a única coisa que a gente enxerga é dízimo, mas apesar de esse texto mencionar dízimo, o objetivo desse texto não é dízimo. O objetivo desse texto é falar de entrega, fidelidade e compromisso. E para você entender o objetivo desse texto, você tem que entender o contexto da história. E eu vou te dar o contexto. Abraão tinha um sobrinho. Como era o nome do sobrinho de Abraão? Ló. E o sobrinho de Abraão, que também possuía muitas riquezas, assim como Abraão, os dois possuíam tantas riquezas que chegou um momento que ficou impossível os dois conviverem juntos. E eles decidiram separar-se. O sobrinho de Abraão, pensando que era mais esperto, decidiu escolher uma parte que era mais próspera, que tinha campinas para os animais, mas naquele lugar também haviam cidades muito ímpias, mas ele decidiu ir para ali. E um dia, que é exatamente a história que nós estamos lendo, um dia, 4 exércitos, e essa informação é muito importante para o texto bíblico, para a história. 4 exércitos invadiram a cidade onde o sobrinho de Ló vivia e levaram Ló e todos os familiares e todas as pessoas da cidade como escravos, como exilados. Então, Ló, sua família foi levada por 4 exércitos como posse de guerra. Alguém escapou, foi dizer a Abraão: olha, Abraão, aconteceu uma tragédia. 4 exércitos invadiram a cidade onde teu sobrinho morava e os 4 exércitos levaram
todos como cativos, todos. Gente, nesse momento, Abraão tinha duas possibilidades. Uma era dizer que Deus lhe proteja. Eu não posso fazer nada. Quem sou eu contra 4 exércitos? Antes dessa história e depois dessa história, nunca Abraão se envolveu com guerras, porque Abraão não era um homem de guerra, ele não tinha guerreiros, ele não tinha soldados. Ele era um homem do campo que vivia como nômade, cuidando, plantando ou colhendo e criando gado e ovelhas. Então, Abraão não tinha à disposição dele um exército. Então, o mais lógico era que Abraão dissesse assim: olha, que Deus o proteja, eu vou orar por ele, mas eu não posso fazer nada. A segunda opção, que é a que Abraão escolheu, era dizer assim: ele é meu sobrinho, eu tenho que fazer alguma coisa. E o texto bíblico diz, antes dos versículos que nós lemos, que Abraão reuniu um pouco mais de 300 homens. E foi com um pouco mais de 300 homens guerrear contra quantos exércitos? 4. Nós não sabemos o tamanho desses exércitos, mas o que é 300 homens contra 4 nações que se juntaram para destruir a cidade onde vivia o sobrinho de Ló. E Abraão foi, e ele foi vitorioso. E o que você acabou de ler comigo é o final da batalha. Quando Abraão volta da batalha, ele encontra um homem que era rei e sacerdote. Como era o nome desse homem? Melquisedeque. E Abraão, em resposta e reconhecimento, ele vai entregar os dízimos para Melquisedeque. Mas Melquisedeque diz: não, Abraão, antes de você entregar o dízimo, eu preciso que você compreenda algumas coisas. Por quê? E aqui tem a primeira lição que eu queria que você levasse para casa essa manhã. Fidelidade não é entrega. Fidelidade é uma entrega depois da compreensão de por que você está entregando. Vou repetir. Fidelidade a Deus, pela Bíblia, não é simplesmente entregar sábado, entregar dízimo, entregar o meu corpo. Fidelidade é uma entrega, mas depois da compreensão de por que estou entregando. Biblicamente, não há nenhuma lógica em entregar coisas a Deus sem compreender por que eu estou fazendo. Então, imagina Abraão indo entregar para Melquisedeque dizendo: não, espera aí, Abraão. Antes de você entregar, eu quero te ensinar os princípios para você compreenda por que está entregando. E se está na Bíblia, se Deus permitiu através do Espírito Santo que o texto bíblico preservasse essa história, é porque não era só para Melquisedeque ensinar a Abraão, era para a Bíblia ensinar para mim e para você essa manhã. E o que vamos estudar essa manhã são as lições que Melquisedeque deu de fidelidade para Abraão. Primeira lição, Melquisedeque disse assim: Abraão, você vai entregar, mas antes de entregar, você precisa entender para quem você vai entregar. Aí ele falou assim: você vai entregar para o Deus, dono de tudo que está entre o céu e a terra. Bendito seja Abraão, que serve o Deus, dono de tudo que está entre o céu e a terra. Então, Melquisedeque está dizendo assim: Abraão, você vai entregar, mas você tem que entender que você está entregando para um Deus que não precisa, porque Ele já é dono. Tudo que você vai entregar, Abraão, está entre o céu e a terra. E tudo que está entre o céu e a terra pertence a quem? A Deus. Antes de você entregar qualquer coisa a Deus, você precisa entender que você está entregando para um Deus que já é dono do que você está entregando. Você não pode colocar nada nas mãos de Deus que já não pertence a Deus. Então, o primeiro princípio de fidelidade e compromisso é você entender: eu estou entregando para um Deus que já é dono de tudo, tudo já pertence a Ele. Um dia eu encontrei um empresário, um homem extremamente comprometido com a igreja, extremamente fiel em cada aspecto da sua vida, o envolvimento da igreja, a guarda do sábado, compartilhar a fé com outras pessoas. E eu fiquei impressionado com o tipo de compromisso, fidelidade que aquele homem tinha com as coisas de Deus. E eu perguntei: meu irmão, como é que você chegou à conclusão? Como é que você chegou à conclusão desse tipo de fidelidade e entrega que você tem? E ele falou: pastor, eu vou lhe explicar. Quando eu comecei a empresa, ele me falou, eu chamei um advogado e um contador para fazer o documento oficial para dar entrada na empresa, para ir para o governo, para ir no banco. E eu disse assim para o advogado e para o contador: eu quero que vocês coloquem no documento oficial aí de abertura da minha empresa, eu quero que vocês coloquem o nome da empresa, eu quero que vocês coloquem o meu nome como dono da empresa, e eu quero que vocês coloquem no documento oficial da empresa Deus como sócio. Eu quero que Deus seja o sócio dessa empresa.
E ele disse que o advogado falou, olha, é bonito, é religioso, mas não é possível. Por quê? Porque esse tipo de documento, o sócio, se você vai ter um sócio, o sócio tem que ter um CNPJ, um CPF. Que CPF você vai dar para Deus? O sócio tem que ter um endereço. Que endereço você vai dar para Deus? O sócio tem que ter pelo menos um sobrenome. Eu não posso colocar Deus. Que sobrenome você vai dar para Deus? Então é bonito, é religioso, mas não é possível. E ele disse que foi para casa triste porque queria muito colocar no documento oficial da empresa dele, Deus como sócio. E ele disse que um dia de madrugada estava ali orando, e Deus como que se aproximou dele, ele sentiu o Espírito Santo dizendo assim, você não sabe a besteira que você ia fazer. Você estava querendo dar a Deus o direito de colocar o nome de Deus como sócio no papel da tua empresa. Está errado. É Deus, o dono da empresa, que está te dando o direito de colocar o teu nome nesse papel. Ele disse, pastor, tudo mudou na minha cabeça. Eu estava pensando em dar a Deus o direito de ser sócio. E Deus disse, não, não. Sou eu, o dono, que estou te dando o direito de ter o teu nome nesse papel. Ele disse, pastor, tudo mudou. E eu entendi, naquele momento ele falou, quem era o verdadeiro dono. Entenda bem uma coisa, você nunca vai ser fiel a Deus no padrão bíblico, se você não começar compreendendo quem é o verdadeiro dono, e que tudo que você entrega para um Deus que não necessita, porque já pertence a Ele. Então a pergunta que você tem que fazer agora, na sua cabeça, é a seguinte, pastor, eu entendi, mas se Deus já é dono, por que eu ainda preciso entregar? Na vida cristã, meus irmãos, tem algumas coisas que nós entregamos, não porque Deus necessita, mas porque nós necessitamos. Por exemplo, a oração. Imagina que você está dirigindo aí, meio-dia, e você está tranquilo ali no seu carro, e alguém passa na sua frente assim, quase bate em você, e você é crente, mas não é de ferro. Você perde a paciência dentro do carro e xinga a pessoa. E você perde a paciência e xinga dentro do seu carro. Aí à noite você vai orar e diz, ô Senhor, eu estava tão tranquilo meio-dia, estava lá dirigindo na minha, mas alguém veio, me cortou, quase bateu e eu xinguei. Por que você fala isso para Deus à noite, se Deus ouviu você xingando de manhã? Você ora porque Deus necessita saber das coisas, ou você ora porque você necessita ter comunhão com Ele? Então a oração não é uma coisa que você faz porque Deus necessita. A oração é uma coisa que você faz porque você necessita da comunhão com Deus. A guarda do sábado, por exemplo. Você não guarda o sábado porque hoje de manhã Deus estava triste, disse assim, minha casa está vazia, como seria bom se eles viessem para que eu fosse mais feliz. Você não guarda o sábado para que Deus seja feliz, você guarda o sábado porque Deus sabe que vai ser bom para o seu casamento, para a sua família e para a sua saúde e para a sua relação com Ele. Cada aspecto da nossa fidelidade não é porque Deus necessita, é porque nós necessitamos viver esses princípios de fidelidade. A mesma coisa em relação aos dízimos e ofertas. Eu não entrego porque Deus ou a igreja necessita. Deixa eu te dizer uma coisa em confiança. Se você decidir não ser fiel a Deus, em confiança eu te digo, fica tranquilo. A igreja vai seguir porque é de Deus. Então não é uma coisa que depende de mim, depende de Deus. Mas quando eu não sou fiel, é como que o egoísmo, ele se arraiga no meu coração, ele entra no meu coração de maneira mais forte. E eu me torno mais egoísta do que eu já sou. Deixa eu explicar de outro jeito. A própria palavra dízimo tem como objetivo me ensinar quem é o verdadeiro dono. Na nossa cultura sul-americana, número é número. Então, se eu falo número 3, é só número 3. Número 7 é número 7. Na cultura bíblica, não. Os números têm significados. Por exemplo, nós sabemos o significado bíblico do número 7. Qual é o significado bíblico do número 7? Perfeição. Isso faz sentido na cultura bíblica. Na nossa cultura, se você diz assim, 7 é perfeição, a pessoa vai dizer, de onde é que você tirou isso? 7 é 7. Mas na cultura bíblica, há várias provas na Bíblia de que 7 está ligado à perfeição. Na cultura bíblica, 4 é plenitude, os 4 pontos da terra ou os 4 ventos. Número 3 é a grandiosidade da Trindade. Número 12 significa a totalidade do povo de Deus, as 12 tribos e os 12 discípulos.
E 10 na Bíblia, de onde vem a palavra dízimo, também tem um significado. 10 na Bíblia, meus irmãos, significa o mínimo. O que é que significa 10 na Bíblia? O mínimo. Pastor, de onde é que você tirou isso? Vamos lá. Há 35 evidências na Bíblia de que o número 10 está ligado à noção de mínimo. Um dia, alguns capítulos depois, Deus falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começou a pedir: Senhor, mas se tiver 50 justos? Não, Abraão, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Senhor, se tiver 40 justos? Não, se tiver 40, eu não vou destruir. Quando foi que Abraão parou de pedir? Em quanto? Em 10. Por que ele não parou em 5 ou em 8? Porque na cabeça de um israelita, 10 é o quê? O mínimo. Se não tem 10 justos em Sodoma, não tem ninguém. Lá na frente, Daniel vai pedir para comer comida saudável. Quantos dias ele pede para comer comida saudável? 10. Por que 10? Por que não 15 dias? Por que não um mês? Ele disse assim: eu vou provar que o mínimo de dias comendo comida saudável vai fazer diferença na minha vida. Um dia, Deus vai mostrar o poder dele diante do Egito. Quantas pragas ele derrama? 10. Por que não 15? Por que não 12? Deus está dizendo: o mínimo do meu poder é mais forte do que todo o poder do Egito. Há 35 evidências na Bíblia que 10 está ligado à noção de mínimo. Aí Deus diz assim: eu quero que você entregue 10%. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero que você entregue o mínimo, para que você não esqueça a quem pertence tudo. Então, biblicamente, dízimos e ofertas não é a linha de chegada. Dízimo e oferta é a linha de saída. É o momento que eu digo: Santo Deus, eu estou te entregando o mínimo para que eu não esqueça que o que ainda está na minha mão pertence ao Senhor. Me dá sabedoria de como usar, de no que investir, de como gastar. Porque Deus não é dono de uma parte. Quer ver outra coisa que às vezes nós escorregamos? Nós pensamos assim: numa semana de 7 dias, Deus quer um dia. Isso não está na Bíblia. Não há um só versículo na Bíblia que diga que numa semana de 7 dias Deus quer só o sábado. Isso não está na Bíblia. O sábado é apenas para celebrar um Deus que eu passei a semana caminhando com Ele. Deus não te quer no sábado apenas. Em uma igreja que eu fui pastor, eu estava enfrentando uma dificuldade, e a dificuldade era que a igreja no culto de quarta estava vazia. E para mim o culto de quarta, o culto de oração, é um dos cultos mais importantes da semana. E a igreja estava vazia. E eu procurei um pastor, que era um conselheiro meu, uma pessoa muito querida, e eu disse assim: pastor, eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque o culto de quarta está vazio. E ele falou: Josanã, realmente é preocupante, a igreja vazia no culto de quarta, um culto tão importante. Mas sabe o que mais me preocupa? Não é a igreja vazia no culto de quarta. O que mais me preocupa é a igreja cheia no sábado, mas cheia de pessoas que passaram a semana toda longe de Deus. Deu para entender? E eu estou de acordo com esse pastor. O problema não é apenas a igreja vazia no culto de quarta. O problema é a igreja cheia no sábado, mas cheia de pessoas que acharam que a semana era deles e que a única coisa que Deus queria na semana era o sábado. E Deus não quer apenas o sábado. Sabe por que nós guardamos o 7º dia da semana? Deixa eu te explicar. Nós guardamos o 7º dia da semana em reconhecimento ao Deus que caminhamos com Ele durante toda a semana. E o sábado é para celebrar um Deus que eu caminhei com Ele durante toda a semana, porque Ele não é dono de um dia na semana. Eu estou adorando um Deus que é dono de quanto? De tudo. Então, o primeiro princípio bíblico que Abraão ensina para Melquisedeque, qual é? Você vai entregar para um Deus que não precisa, porque Ele já é o quê? Ele já é dono. Ele já é dono do teu corpo, Ele já é dono do teu tempo, Ele já é dono dos teus recursos. Você só precisa reconhecer isso. Então, eu vou me alimentar bem, não é só porque eu não quero ter diabetes ou câncer, ou porque eu quero viver até 100 anos. Eu vou me alimentar bem porque eu entendi quem é o verdadeiro dono do meu corpo. E aí tudo muda. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, eu faço o máximo esforço para fazer atividade física.
Mas eu vou contar um segredo para vocês. Não é porque eu gosto, não. Eu gosto é de dormir. Eu gosto é de dormir. Mas sabe por que eu vou fazer atividade física? Porque eu entendi que o dono do meu corpo gosta. Que ele vai ser glorificado. Se eu fosse o dono, eu ficava era dormindo. Mas como eu entendi quem é o verdadeiro dono, eu vou cuidar do meu corpo para glorificar o verdadeiro dono. Segundo princípio que Melquisedeque ensina para Abraão, está aí no verso 19. Ele diz assim: bendito seja Abraão, ou verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários nas tuas mãos. Abraão, entende o seguinte. Primeiro, Deus é dono de quanto? Tudo. Não pense que o que você vai entregar agora, Abraão, vai enriquecer a Deus. Deus já é dono do que você está entregando. Segundo, você só pode entregar, Abraão, porque você está vivo. E você só está vivo porque Deus entregou os inimigos nas tuas. Abraão, era improvável, completamente improvável, que você com 300 homens vencesse 4 exércitos. Mas você venceu. Deus entregou os inimigos nas tuas mãos. Então, sabe por que você está entregando agora, Abraão? Porque Deus entregou os inimigos nas tuas mãos. Irmãos, fidelidade é reconhecer que eu só posso entregar alguma coisa a Deus porque Deus entregou os inimigos nas minhas mãos. Sabe por que guardamos o 7º dia da semana? Vou te explicar por quê. Porque Deus me deu o domingo, o primeiro dia, Deus me deu o 2º dia, Deus me deu o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia com vida, com saúde, o 6º dia, aí eu venho no 7º dia dizendo glorificado e exaltado seja Deus que entregou os inimigos na minha mão essa semana, porque eu só posso chegar no 7º dia, porque Deus me entregou quantos? 6. Há um tempo atrás eu fiz uma cirurgia e eu tive que passar por uma anestesia geral. E o pastor Ducha poderia dizer assim: olha, irmãos, o pastor Josanã vinha pregar aqui para a gente, mas fez uma cirurgia e morreu lá. Podia acontecer, eu não seria a primeira pessoa. Mas eu não morri não, irmão, estou vivo, ó. Estou vivinho. Mas eu não estou vivo porque eu sou forte ou porque os médicos eram muito bons. Sabe por que eu estou vivo? Porque Deus entregou os inimigos nas minhas mãos. E o que eu estou fazendo aqui agora não é só pregando, não. Eu estou glorificando a Deus que entregou os inimigos nas minhas mãos. Então, fidelidade a Deus é reconhecer que Deus entregou os inimigos nas minhas mãos e que o que eu tenho para entregar a Deus é resultado da ação de Deus na minha vida. Uma pessoa que conhece a verdade do sábado e mesmo assim decide não ser fiel a Deus no sábado, o que ela está dizendo de verdade é: sozinho eu passo pelo 1º dia da semana, com minha força e capacidade no 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, e eu chego no 7º dia sozinho. E ninguém chega no 7º dia sozinho. Você só chega no 7º dia porque Deus entregou os inimigos nas tuas mãos na última semana. Sabe o que é dízimo e oferta? É isso aqui, ó. Deus me deu a capacidade de trabalhar na primeira semana do mês. Deus me deu força e saúde na 2ª semana. Deus me deu capacidade de trabalhar na 3ª e 4ª semana. E eu chego no final do mês reconhecendo que Deus entregou os inimigos nas minhas mãos. Porque ninguém chega no final do mês sozinho. Você só chega no final do mês porque Deus entregou os inimigos nas suas mãos. Há uma teologia não bíblica, chamada de teologia da prosperidade, que diz assim: vá na igreja, entregue o seu dízimo e olhe para frente, porque agora Deus está devendo para você, agora Ele tem que lhe pagar. Isso não é bíblico. A teologia da Bíblia diz assim: entregue o seu dízimo olhando para trás, para o que Deus já te deu. Deus não tem dívida nenhuma com você. Eu não entrego porque Deus está me devendo, eu entrego porque Deus já me deu. Tem um verso lindo em Deuteronômio, abre a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, um verso belíssimo, para mim um dos mais lindos do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 8, olha que coisa linda, Deus nos fala aí através de Moisés. Deuteronômio capítulo 8, verso 17. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso, é loucura. Antes, verso 18, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele te dá forças para adquirires o quê? Riquezas. Irmão, não diga no seu coração: o meu poder e a força do meu braço. Não, antes se lembre do Senhor. Na nossa cultura, meus irmãos, se lembrar é olhar para frente ou para trás? Me ajudem.
para trás. Então, sabe o que é fidelidade? Fidelidade é fazer isso aqui, ó. Senhor, eu estou guardando o sábado hoje, lembrando da semana de vida que o Senhor me deu. Glorificado seja o Senhor, porque me fez chegar no 7º dia. Senhor, eu estou te honrando através dos dízimos e ofertas, lembrando do mês que o Senhor me deu. Glorificado seja o Senhor, porque me deu esse mês. Eu estou tentando ensinar isso para os meus filhos. Eu não quero ensinar os meus filhos a guardar o sábado. Eu quero ensinar os meus filhos a passarem a semana com Jesus. E no sábado celebrarem Jesus na vida deles. Eu não quero ensinar meus filhos a entregar dízimo e oferta na igreja. Eu quero ensinar os meus filhos a reconhecerem que só chegou na mão dele porque Deus estava abençoando a jornada deles. Talvez alguns já me ouviram contando essa história, mas o meu filho menor, eu dei para eles, desde pequenos, 3 cofrinhos. Eu dou todo mês uma mesada para eles, para que eles aprendam com essa mesada a serem fiéis a Deus, mas também a economizar. O pai tem que ensinar o filho a economizar. A escola não vai ensinar, o governo não vai ensinar. Quem tem que ensinar o filho a usar dinheiro são os pais. E eu tento ensinar para eles ali. Um cofrinho é para o dízimo, outro cofrinho é para a oferta e outro cofrinho é de economia. E para forçar os meus filhos a economizarem, no dia das crianças, eu não dava presente. Eu sou um pai mau, né? No dia das crianças, eles tinham que comprar o presente com o dinheiro que economizaram. Ora, se fui eu quem dei, eles têm que economizar e comprar. Era a minha maneira de forçá-los a economizar para comprar uma coisa melhor. E mostrar para eles que quem economiza, compra uma coisa melhor. E o meu filho Samuel, ele estava numa loucura para comprar um presente de R$250. E ele já tinha lá no cofrinho de economia dele, R$200. E todo o tempo o menino falava, eu quero 50 mais, eu quero 50, eu quero completar o dinheiro. E um dia minha irmã foi nos visitar e na saída deu para ele de presente R$50. Gente, quando esse menino somou os 200 que tinha, mais os 50 que ganhou, começou a gritar em casa, eu tenho 250, eu tenho 250, eu tenho 250. Daqui a pouco parou e começou a chorar. E eu disse, Samuel, o que foi que aconteceu? Eu estava feliz agora está chorando. Eu vou ter que tirar o dízimo e a oferta dos 50, vai descompletar o dinheiro. E aí eu entendi que ele percebeu que havia ganho 50, tinha que tirar o dízimo e a oferta, e que agora não ia ter mais 250. Eu disse, ô filho, está feliz não? Estou não, papai. Não quer ser fiel não? Quero não, papai. Eu tinha 250, agora não tenho mais. Eu digo, então, fica tranquilo. Eu vou te ensinar o que é que uma pessoa tem que fazer quando não quer ser fiel a Deus. Ele arregalou os olhos assim, sem acreditar. Disse, não, fica tranquilo, é fácil. A gente vai lá no teu quarto, e eu vou orar, e o que eu falar na oração, você tem que dizer para Deus. E ele não acreditava, não, vem cá, eu vou te ensinar, é fácil, é simples. A gente se ajoelhou, e eu disse, você vai orar e vai dizer assim para Deus, Deus, eu não estou feliz, eu tinha 250, mas agora se eu tirar o dízimo e a oferta dos 50, eu não vou ter mais, eu não quero mais passar por isso, eu não quero sentir isso. Eu disse, olha, isso aqui que você tem que falar para Deus, Deus, para que nunca mais eu passe por isso, por favor, eu te peço que nunca mais meu pai me dê dinheiro, que nunca mais minha mãe me dê dinheiro, que nunca mais minha tia. Ele disse, não, papai, assim eu não quero não. Eu disse, mas assim está simples, se nunca mais você tiver bênçãos, nunca mais você precisa reconhecer a Deus nas bênçãos. O dízimo de 0, Samuel, é 0. Então, se nunca mais você ganhar nada, nunca mais você vai passar por isso. Ele disse, não, papai, assim eu não quero não, eu vou entregar o dízimo e a oferta. E eu me peguei pensando que alguns de nós temos que dizer, Senhor, eu não gosto de ser fiel. Por favor, me ajuda a ficar desempregado. Porque aí vai facilitar a minha vida. Mas enquanto você tiver bênçãos, reconheça Deus nessas bênçãos. Há um tipo de pessoa que não precisa guardar o sábado, está livre, não precisa guardar o sábado. Sabe quem são? Os que estão no cemitério. Porque para eles o tempo o quê? Acabou. Mas se você está vivo, reconheça a Deus e adore a Deus no dia que Ele pediu. Então, fidelidade é a atitude humana de reconhecer, Deus entregou os inimigos nas minhas mãos. E eu reconheço isso, adorando a Deus, sendo fiel a Deus e reconhecendo que Deus entregou os inimigos nas minhas mãos. Fidelidade, meus irmãos, não tem a ver simplesmente com o que você entrega. Porque a Bíblia tem uma história belíssima de uma viúva que entregou 2 moedinhas que na economia judaica era a menor moeda da economia judaica, era como 2 moedas de 5 centavos hoje. E sabe o que Jesus falou? Essa mulher entregou mais do que todos os outros. Porque a preocupação de Deus não é quanto você entrega, mas quanto de si você está disposto a dizer, Santo Deus, sou completamente teu.
E aquela mulher estava dando tudo de si para a causa de Deus. Então eu quero convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, me ajuda a entender o que Melquisedeque ensinou para Abraão. Primeiro, Deus é o dono de tudo. Segundo, Deus tem me abençoado, eu estou vivo. Deus tem colocado coisas em minhas mãos e eu reconheço que não é por minha força, não é por minha capacidade, é pelo Deus que eu tenho. E eu não quero ser ingrato a esse Deus e não reconhecer a bondade desse Deus. Sabe como a história termina? A história termina, e eu termino com isso. Eu achei a igreja de vocês linda, mas o que mais me gostou é que não tem relógio, então eu não sei que horas são. Então, já que eu não sei que horas são, eu vou seguir. Mas eu termino com isso. Abraão se encontra com o rei da cidade que ele resgatou, porque ele não resgatou só o sobrinho dele, ele resgatou a cidade inteira. E havia um código na época de Abraão chamado Código de Hammurabi, que determinava como as pessoas deveriam viver. E na época a lei dizia assim: quem ganha a guerra ganha tudo. Então, Abraão ganhou a guerra. Agora, Abraão era dono de tudo que ele havia conquistado. O rei de Sodoma sabia dessa lei e disse assim: Abraão, eu conheço a lei, eu sei como é que funciona, mas deixa eu te pedir uma coisa. Fica só com uma parte do que você tem, fica só com uma parte do que você ganhou, deixa as pessoas comigo. Aí Abraão disse assim: eu levanto minhas mãos aos céus para dizer que eu não quero nada do que é seu. E eu vou dizer por quê. Eu não quero nenhum fio, eu não quero nenhuma correia de sapato, para que você não diga que você me enriqueceu, porque eu sei de onde vêm as minhas bênçãos. Sabe o que é que Abraão estava dizendo? Uma coisa que nós precisamos entender: de onde vêm as minhas bênçãos. Abraão disse: as minhas bênçãos não vêm do rei de Sodoma, as minhas bênçãos vêm, aí ele diz, do Deus Criador dos céus e da terra a quem sirvo. Eu quero convidá-lo essa manhã a dizer: Santo Deus, eu quero levantar minhas mãos aos céus e dizer que o que eu tenho não vem da minha infidelidade na guarda do sábado. O que eu tenho não é porque eu abro o meu comércio no sábado e aí eu ganho mais, não. Mesmo não trabalhando ou não estudando no sábado, Deus está me mantendo e me ajudando, porque o que eu tenho vem das mãos de Deus. Santo Deus, eu levanto as minhas mãos aos céus e eu quero dizer que o que eu tenho não vem da minha infidelidade a Deus. Mesmo sendo fiel a Deus, Deus tem me ajudado. E eu não quero um fio, eu não quero uma correia na minha mão que não venha da fidelidade e do compromisso a Deus. Eu sou completamente de Deus. Você recebeu um cartão aí, e eu queria que você pegasse esse cartão e nós vamos finalizar com ele. Eu quero fazer 2 convites essa manhã. E o primeiro convite é através desse cartão que você recebeu nas mãos. Sabe o que é esse cartão? Esse cartão é a maneira de você dizer a Deus que você quer ser completamente de Deus em todos os aspectos da vida. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. E enquanto estivermos ouvindo essa música, eu queria convidá-lo a falar com Deus. E no final eu quero fazer 2 convites para você essa manhã. Ouça com atenção essa música e no final nós vamos orar e vamos assumir um compromisso diante de Deus com as lições que a palavra de Deus nos ensinou essa manhã. Ajudou o grande mestre, fez crescer a seara e os ceifeiros. Nosso líder é seguro, nosso líder inconteste, comandante ele é dos seus guerreiros. Mais poder para prosseguir, avançando
devemos conquistar ao inimigo. Muitas outras posições daqui pra frente, espalhando o amor de Deus a toda hora, em qualquer preço, atraindo a Cristo corações e mentes. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Dá-nos mais poder para prosseguir, avançando sempre, sem desanimar. O trabalho é muito, há que resistir. Logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Logo, muito em breve, logo, muito em breve, Cristo irá voltar. Obrigado. Dois convites. E o convite vai ser para uma entrega completa a Deus. Mas a entrega que Deus mais espera que você faça não é de sábado, não é de dízimo, não é do seu corpo. A entrega que Deus mais espera que você faça é da sua vida. Então eu queria fazer uma oração por um grupo especial que eu imagino que está aqui essa manhã. Alguém ou alguns que estão se preparando para um dia entregar a vida a Jesus através do batismo e querem dizer: Santo Deus, eu quero um dia entregar a vida ao Senhor e eu quero ser batizado. Eu queria que vocês colocassem em pé, não sei se é em cima alguém ou aqui embaixo, alguém que está se preparando para um batismo e um dia quer entregar a vida a Jesus. Amém, Deus seja louvado. Sabe, quando a gente se coloca em pé, não é para que ninguém veja, é para que Deus veja o nosso coração e a nossa decisão. Deus seja louvado. É para que você diga: Santo Deus, eu entendi a mensagem dessa manhã, eu entendi que eu tenho que me entregar completamente, mas eu quero começar entregando a minha vida, eu quero ser batizado. Amém. Há mais alguém? Permaneçam em pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir uma bênção especial sobre a sua decisão. Amém. Estou vendo alguns juvenis aí. Deus seja louvado. Amém. Amém. Essa é a decisão mais certa e a decisão mais importante da sua vida. Permaneça em pé. Amém. Deus seja louvado. Permaneça em pé porque eu quero orar com você. Amém. Se há mais alguém, permaneça em pé porque quero orar por sua vida. Amém. Deus seja louvado. Quero orar por sua vida, por sua decisão e por sua entrega. Amém. Permaneça em pé. Permaneça em pé. Eu quero orar por você. E vocês que estão sentados, peguem esse cartão. E nós vamos finalizar juntos, tomando a decisão com essas pessoas que se colocaram em pé. E dizendo: Santo Deus, eu já fiz a minha entrega através do batismo. Mas agora eu quero fazer a entrega completa de vários aspectos da minha vida. Um deles, eu quero reservar os primeiros momentos de cada dia para estar em comunhão com Deus, orando, estudando a Bíblia, o Espírito de Profecia, lição da escola sabatina. Se esse é o seu desejo, não diante do pastor, mas diante de Deus, marque aí: Santo Deus, eu quero me comprometer a isso. Eu quero ser teu completamente. Segundo,
Eu quero escolher 2 momentos no dia para ter o meu culto familiar ou pessoal. Não negocie com esse horário. Irmãos, culto familiar salva casamento, culto familiar salva e resgata filhos. Não negocie. Na minha casa nós temos uma regra. Podemos chegar atrasados no trabalho e na escola, mas ninguém pode sair de casa sem buscar a Deus, porque isso salva famílias. Terceiro, eu quero criar um hábito saudável, reconhecendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E você vai escrever aqui que hábito é esse. Talvez para um seja fazer atividade física, outros seja dormir mais cedo, ou não comer tal coisa que você sabe que está prejudicando o teu corpo. Escreva aí. Depois, eu quero usar os meus dons para levar outras pessoas a Cristo. Eu quero guardar o sábado, respeitando as horas do sábado, como a Bíblia orienta. Ou eu quero ser fiel nos meus dízimos e escolher um percentual para as minhas ofertas. Segundo a Bíblia, dízimo, Deus escolheu o percentual, 10%. E oferta, você escolhe o percentual, mas a oferta é com base em um percentual que você escolhe, e aqui você vai poder escolher. Eu queria orar nesse momento. Nas minhas contas, 13 pessoas que se colocaram em pé e querem dizer: Santo Deus, eu quero entregar a vida em tuas mãos. Amém. 14. Deus seja louvado. Feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Querido Pai, eu te agradeço por essas. Agora eu vi mais 2 pessoas ali atrás, 16 pessoas que se colocaram em pé dizendo: Santo Deus, eu entendi que eu tenho que entregar, mas o que eu tenho de mais precioso é a minha vida. E eu quero entregá-la um dia através do batismo. Santo Deus, eu te peço que o Senhor encha o coração dessas pessoas nesse momento de paz. E que essa paz seja a prova que elas estão recebendo de Deus, de que elas estão tomando a melhor decisão da vida delas. Não importa por onde elas já andaram, não importa o que elas fizeram. Nesse momento, quando elas dizem: eu quero ser de Jesus, entregar a vida através do batismo, eles estão dizendo: Santo Deus, eu quero nascer de novo. Eu quero ser teu completamente. Então, por favor, dá um forte abraço nessas pessoas e que elas saiam dessa manhã da igreja sentindo a paz que excede todo entendimento e que muito em breve elas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu também te peço por todos nós que já fomos batizados, mas que agora, através desse cartão, tomamos algumas decisões. Santo Deus, por favor, não permite que o que ouvimos essa manhã entre no ouvido e saia no outro, ou que esse cartão não tenha significado e propósito em nossa vida. Que essas decisões, Santo Deus, possamos levá-las à tua presença e dizer: Santo Deus, eu tenho falhado, eu tenho sido infiel no culto familiar na minha casa, eu tenho sido infiel nas minhas horas de devoção pessoal, eu tenho sido infiel no cuidado com o meu corpo, eu tenho sido infiel no uso dos meus dons ou dos meus recursos. Santo Deus, essa manhã nós pedimos perdão e misericórdia, e diante de Ti queremos reafirmar o nosso compromisso de fidelidade e compromisso, para que possamos aprender o que Melquisedeque ensinou para Abraão: Deus é o dono de tudo, e eu sou fiel em reconhecimento ao que Ele já me deu, porque Ele está entregando os inimigos em minhas mãos. Nos leve em paz para casa, protegidos e guardados por Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.